Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Depois da operação do Ministério Público do Rio, o presidente Jair Bolsonaro se manifesta em defesa do filho Flávio. Ele ataca juiz, promotores e o governador do Rio. E provoca protestos de associações de jornalistas contra agressões verbais aos repórteres. Lançado na China, o satélite brasileiro que vai monitorar queimadas e desmatamentos na Amazônia. A Polícia Civil do Pará indicia 4 brigadistas pelos incêndios na área de proteção ambiental de Alter do Chão. Eles voltaram a negar as acusações. Milhares de mosquitos estéreis são soltos no Recife para combater a proliferação de dengue, zika e chikungunya. Transferido do Distrito Federal para a Bahia, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, condenado no caso das malas de dinheiro num apartamento de Salvador. O Supremo suspende a medida provisória que extinguia o seguro DPVAT. O potiguar Ítalo Ferreira é o campeão mundial de surf e Gabriel Medina o vice. Flamengo e Liverpool escalam trios de ataque fulminantes para a decisão do Mundial de Clubes. E morre em São Paulo a atriz Zilda Cardoso, intérprete da Dona Catifunda. O Jornal Nacional começa agora. O Brasil pôs em órbita hoje, em parceria com a China, um satélite que vai monitorar o desmatamento na Amazônia. Foi nessa sala que hoje de manhã os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais receberam os primeiros sinais do novo satélite. Essas primeiras 24 horas, o nosso objetivo é achar o satélite e controlá-lo. Vou mandar um comando para ele, para saber como que está a saúde dos equipamentos, bateria, se as câmeras ligam. No domingo, ele deve começar a mandar imagens. O Cibers 4A foi levado ao espaço por um foguete chinês. Cibers é a sigla em inglês para a parceria do Brasil com os chineses na área. O lançamento aconteceu na base de Taiyuan, na China, às 11 da manhã, madrugada aqui no Brasil. Tudo foi acompanhado por pesquisadores do INPE em São José dos Campos. O satélite levou 15 minutos para entrar em órbita. A cooperação entre Brasil e China na área espacial começou em 1988. Em 2013, o lançamento do Cibers 3 falhou e o Brasil perdeu o equipamento. O Cibers 4A custou ao país 160 milhões de reais e é o 6º satélite feito em parceria com a China. Ele foi montado nesse laboratório do INPE e vai fazer imagens melhores que o Cibers 4, em órbita há 5 anos e com a vida útil quase no fim. Entre as funções do novo satélite está de fornecer imagens para programas de monitoramento ambiental. Se eu estou interessado em olhar grandes áreas, como a Amazônia, me interessa mais olhar com uma resolução média, mas olhar áreas muito grandes, 600 quilômetros, 800 quilômetros de uma vez só. Em alguns casos, nos interessa mais o detalhe, em alguns casos, nos interessa mais uma visão panorâmica. O satélite tem essas duas possibilidades. O Cibers 4A pode ser o último feito em parceria com a China. O acordo entre os dois países para a construção de satélites ainda não foi renovado. A vida útil dele será de 5 anos, mas isso não significa que depois desse prazo o Brasil vai perder autonomia na área de monitoramento ambiental. O substituto será o satélite Amazônia 1, que também está sendo montado no INPE. O equipamento 100% desenvolvido no Brasil deve ser lançado no segundo semestre do ano que vem. Ele mostra que ao longo da parceria com a China e com outros países, o Brasil aprendeu, fez o dever de casa e conseguiu fazer o seu próprio instrumento, o seu próprio satélite, e nos qualifica para produzir próximos satélites de observação da Terra e dos oceanos que devem vir na sequência do Amazônia. A Boeing e a Agência Espacial Americana, NASA, fracassaram na tentativa de lançar um foguete hoje. O primeiro voo de uma cápsula espacial da Boeing teve problemas logo depois do lançamento da base de Cabo Canaveral, na Flórida. Avaliações preliminares indicaram insuficiência de combustível. A cápsula não tripulada levava mantimentos e presentes de Natal para os astronautas da Estação Espacial Internacional.
Pesquisadores de várias instituições brasileiras deram hoje um passo importante no combate ao mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. A briga será entre o mosquito Aedes aegypti estéril, produzido em laboratório, e o mosquito da mesma espécie que é encontrado na natureza e está infestando as cidades. Pesquisadores espalharam 350 mil mosquitos estéreis. Este drone despejou 30 mil de uma vez. A expectativa que se tenha com esse tipo de tecnologia é que a gente vai ter uma redução da população de mosquitos nas comunidades. Os machos estéreis vão competir pelas fêmeas. Depois do acasalamento, elas vão botar ovos, que não vão gerar novos mosquitos. Este aliado recebeu doses de radiação para ficar infértil. Aqui se dá uma dose que pode fazer com que as células germinativas parem de se reproduzir, com isso esteriliza o animal e ele continua vivo, o que é importante, e também não fica radioativo. Com a soltura dos mosquitos aqui em Brasília Teimosa, no Recife, o Brasil passa a fazer parte dos testes globais, junto com o México e a Itália, com o uso de mosquitos estéreis para combater o Aedes aegypti. Essa técnica foi desenvolvida pela Agência Internacional de Energia Atômica e já apresenta bons resultados em vários países no combate aos outros tipos de insetos na agricultura. O mundo está aguardando os resultados desta invasão, que devem começar a ser conhecidos em fevereiro. Seja em benefício da comunidade, sejam bem-vindos. Um morador de rua morreu na frente de um posto de saúde do Rio. 2 funcionários empurraram o homem numa cadeira de rodas para fora da coordenação de emergência da prefeitura, no centro. Em seguida, o retiraram da cadeira e o deixaram no chão. O homem morreu logo depois. Ele não tinha documentos. Anteontem, uma equipe de reportagem da Globo tinha encontrado esse homem naquele mesmo posto, reclamando de dores fortes na barriga. Funcionários disseram que ele foi atendido. A Prefeitura do Rio afastou os que o empurraram para fora do posto e a polícia investiga o caso. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso desde 2017 em Brasília, foi transferido hoje para Salvador. O ministro do Supremo, Edson Fachin, autorizou que ele fique perto da família. O ex-ministro dos governos de Lula e Temer foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais que mantinha em malas num apartamento da capital baiana. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, foi preso ao chegar de uma viagem de férias. Policiais federais detiveram Coutinho ao desembarcar ontem à noite. Na terça-feira, ele foi alvo de uma operação por suspeita de desvio de 134 milhões de reais da saúde no estado. A defesa do ex-governador disse que não há elementos que demonstrem a participação dele, nem razão para a prisão, porque Ricardo Coutinho é pessoa conhecida. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro que acabava com o DPVAT. Com isso, o seguro está mantido no ano que vem. O DPVAT é pago por proprietários de veículos uma vez por ano e indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Os ministros do STF analisaram no plenário virtual uma ação da Rede Sustentabilidade. O partido argumentou que a suspensão do DPVAT prejudicaria o SUS, o Sistema Único de Saúde, que recebe verbas do seguro. A maioria dos ministros votou para suspender a extinção do DPVAT com o argumento de que o tema deveria ser tratado pelo Congresso Nacional e não pelo Executivo. O STF ainda vai discutir definitivamente a ação num julgamento presencial, ainda sem data marcada. Nas maiores cidades brasileiras, o trânsito nesses dias que antecedem o Natal fica muito pior. Em algumas regiões de São Paulo, por exemplo, o motorista tem passado um tempo até 30% maior em engarrafamentos. A placa que indica o limite de velocidade parece um sonho para quem enfrenta a realidade de estar imóvel no trânsito da região de comércio popular de São Paulo. Insuportável, é muito carro na rua. Não interessa se é rua estreita ou grande avenida. Na cidade que não pode parar, o desejo de andar não significa muita coisa no mês de dezembro. Final de ano, né? Aí fica difícil, né? Mas não é uma época de alegria? Não, mas para nós trabalhando assim, aí que é ruim. E a gente percebe que tudo fica mais difícil, não apenas para os carros de emergência, mas até para quem consegue, no dia a dia,
driblar o trânsito. Mesmo de moto está terrível. A gente não consegue passar de jeito nenhum. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo estima que o trânsito fique 10% mais lento nesta época do ano. Mas isso é uma média. Em algumas regiões da cidade, o tempo gasto nos engarrafamentos pode aumentar mais de 30%. Ou seja, o que já é ruim fica ainda pior. O cálculo do aumento na lentidão é de uma pesquisa feita pela equipe de dados da TV Globo a partir de informações do aplicativo Waze. Na região da rua 25 de março, o trânsito ficou 14% pior na primeira quinzena deste mês, na comparação com os primeiros 15 dias do mês passado. Tá péssimo, tá terrível. Precisa melhorar bastante, hein? Qual o segredo para enfrentar isso? O segredo é não sair de casa de carro. Se a ideia de fazer compras de noite passar pela cabeça, deixa passar direto. Mais tarde a situação não melhora. O congestionamento migra da região de comércio popular para a área ao redor dos shoppings. E mesmo quem deveria gostar de tanta vontade de comprar, se queixa. Os clientes reclamam, os entregadores reclamam, os fornecedores reclamam. Todo ano a mesma coisa. Só resta tentar manter o espírito alegre. Feliz Natal, próspero ano novo, com todo o coração. Tá bom, obrigado. A seguir, depois da operação do Ministério Público do Rio, o presidente... O presidente Jair Bolsonaro se manifestou hoje sobre a operação de quarta-feira do Ministério Público do Rio, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro, que está sem partido. A operação investiga um suposto esquema de corrupção com o envolvimento de Flávio quando era deputado estadual. O presidente voltou a fazer acusações ao Ministério Público Estadual, ao juiz que autorizou a operação e ao governador do Rio, Whitson Witzel, do PSC. O presidente Jair Bolsonaro falou com os jornalistas ao deixar o Palácio da Alvorada hoje cedo, rodeado de apoiadores. Ele foi questionado sobre as suspeitas do Ministério Público sobre o envolvimento do filho dele, Flávio, no esquema de rachadinhas. Caso Flávio, eu falo pra você alguma coisa. Vamos lá? Vai perguntar, vamos lá. Flávio. Vamos lá, vamos perguntar, vamos responder. Fala, pergunta. Eu respondo pra você, sem problema. Você já viu o MP do Estado do Rio de Janeiro investigar qualquer pessoa, qualquer corrupção, qualquer deslize, qualquer agente público do Estado?
Olha que é o estado mais corrupto do Brasil, Rio de Janeiro. Já viram ou não? Vocês já viram? Nunca viram, né? O presidente criticou o governador do Rio, Wilson Witzel, o Ministério Público do Estado, o juiz Flávio Itabaiana, que autorizou a operação de busca e apreensão em endereços ligados a Flávio Bolsonaro e a ex-assessores dele na Assembleia Legislativa do Rio. Também fez críticas à filha do juiz, a advogada Natália Itabaiana. Já perguntaram para o governador Witzel por que a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? E pelo que parece, não vou atestar aqui, é fantasma. Já foram em cima do MP, ver se vai investigar o Witzel. Vocês repararam que no dia, na véspera desse novo caso Flávio aí, a Polícia Federal mostrou uma operação na Paraíba, onde lá um dos delatores falou que o Witzel pegou 115 mil de caixa 2 para a campanha. Bem como a Loteria da Paraíba faz um negócio com a Lotérgio, lá do Rio de Janeiro. Perguntaram para o juiz Itabaiana como é que ele quebra 93 sigilos em 5 linhas. Em abril desse ano, o juiz Flávio Itabaiana autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, do ex-assessor Fabrício Queiroz e de outras 93 pessoas e empresas ligadas a Flávio. A autorização foi para investigar se Queiroz arrecadava parte do salário de outros funcionários e devolvia ao gabinete, a chamada rachadinha. Bolsonaro também falou das buscas na Loja do Filho, uma franquia de chocolate num shopping da Barra da Tijuca. Fizeram busca e apreensão de casa de pessoas, não tinha nada a ver com isso. Arrombaram a loja de chocolate do meu filho. Então, se ele tivesse algo errado, teria assumido. Outra, as franquias são controladas. Não é o cara abre uma franquia e a matriz abandona. Ninguém lava dinheiro em franquia. Se aparecer uma servidora lá do filho meu botando 60 mil na minha conta, o que eles vão falar? Vão arrebentar comigo. Vão ou não vão? E como? E se no dia seguinte eu mostro, vendi um carro para ela. Daí a besteira está feita. Estão fazendo isso. Desde o ano passado investigam meu filho, não acharam nada. Nada. Foi acusado. Ele foi acusado pelo MP do Rio de Janeiro de ter botado fracionadamente depósito de R$2.000 no caixa eletrônico do banco. O depósito de 2 mil é o limite para ser colocado via caixa eletrônica. Ele mexe no caso de chocolate. Daí acusaram ele também, está ganhando mais na caixa de chocolate. O que acontece? Quem leva mais clientes para lá, ele leva um montão de gente importante para lá, ganha mais. Perguntado se considera o filho Flávio inocente, o presidente disse que não é juiz e afirmou que há suspeitas de movimentação atípica sobre vários deputados estaduais na Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio. Eu não sou juiz, sem problema comigo. Vai aproveitar do Congresso, fala aqui do Congresso aí que está jogando contra. Vocês viram que na Alerj... Tem que falar do Congresso que está jogando contra. Vários parlamentares... Via algum assessor, tinha movimentação atípica. O Flávio é o 17º. Vocês já fizeram uma matéria sobre o 01 da Alerj? Não fizeram, poxa. O 01 é aliado do vice, inclusive. Em nota, o governador Wilson Witzel declarou que respeita as instituições e não interfere no trabalho de investigação da polícia nem do Ministério Público. Sobre a advogada Natália Itabaiana, filha do juiz Flávio Itabaiana, o governador disse que ela trabalha na Casa Civil como secretária e que é altamente qualificada. Ainda de acordo com o governador, a nomeação de Natália ocorreu 15 dias antes da distribuição eletrônica do processo de Flávio Bolsonaro ao juízo da 27ª Vara Criminal, onde trabalha Flávio Itabaiana. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que as decisões judiciais devem ser respeitadas dentro do Estado democrático de direito e que cabe à parte insatisfeita recorrer. O TJ declarou ainda que o juiz Flávio Itabaiana não vai se manifestar porque a lei orgânica da magistratura proíbe juízes de falar sobre processos em curso. O Ministério Público do Rio não quis se manifestar a respeito das declarações. Nós não tivemos retorno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal protestaram contra a postura do presidente diante dos repórteres. Num determinado momento da entrevista, o presidente foi indagado sobre planos de transferir a Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.
e ele respondeu assim. Você pretende se casar comigo um dia? Não seja preconceituoso. Não seja preconceituoso. Você não gosta de louro de olhos azuis? A gente gosta. Não, isso é preconceito. Isso é homofobia. Vou te processar por homofobia. Não, homofobia. Não admito homofobia. Seu homofóbico. A mídia não fala. Você pretende casar comigo? Responde. Você ainda não respondeu. Não pretende? Nós aqui inauguramos o escritório da Apex, com a presença de Benjamin Netanyahu. Olha, eu falo por mim, meu filho fala por ele. As associações de jornalistas também se manifestaram contra uma outra fala do presidente. Um repórter perguntou o que Bolsonaro achava que deveria acontecer com Flávio caso ele tivesse cometido algum deslize. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. O presidente também foi indagado sobre o empréstimo que afirma ter feito a Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho dele, Flávio Bolsonaro. O repórter perguntou se o presidente teria um comprovante da operação de empréstimo. Rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Pelo amor de Deus. Quero comprovante de tudo. Eu empresto R$2.000. Não sabe nem fazer pergunta. Pelo amor de Deus, cara. Você empresta. Ele comprou. Você empresta. Fica quieto, tô respondendo. Você faz... comprou diploma. Você tem nota fiscal desse relógio que tá contigo no teu braço? Não tem. Isso. Não tem. Você tem nota fiscal no teu sapato? Não tem, pô. Não tem. Você tem no teu carro. Você tem lá. Talvez ele tenha nota fiscal, mas tem lá o DUT, tem o documento lá. Tudo pro outro lado tem que ter nota fiscal, comprovante. Eu conheço o Queiroz desde 85. Olha que tá escrito. Nunca tive problema com ele. Pescava comigo. Andava comigo pelo Rio de Janeiro, tinha que ter um segurança comigo, andava com meu filho. Pô, e daí, de repente, se ele fez besteira, responda pelos atos dele. Tá ok? O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal repudiou o que chamou de mais um violento ataque do presidente Jair Bolsonaro a jornalistas. O sindicato citou um levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, segundo o qual, neste ano, o presidente dirigiu ao menos um ataque à imprensa a cada 3 dias. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, afirmou que o presidente assediou moralmente os repórteres e que teve atitude semelhante em mais de 10 ocasiões neste ano. A ABRAGE destacou ainda que apoiadores do presidente acentuam o clima de intimidação aos repórteres na porta do Alvorada. E a Associação de Jornalistas Investigativos ressalta, abre aspas, atacar jornalistas como forma de evitar prestar informações de interesse público e receber aplausos de apoiadores é ação incompatível com o respeito ao trabalho da imprensa, fundamental para a democracia. Fecha aspas. O IBOPE divulgou hoje uma pesquisa de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Na comparação com a pesquisa de setembro, os 3 indicadores de popularidade oscilaram para baixo dentro e no limite da margem de erro. O levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria tem a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a probabilidade de retratar a realidade é de 95%. Em abril, 35% dos entrevistados disseram que o governo Bolsonaro era ótimo ou bom. Em junho, 32%. Em setembro, 31%. E agora, 29%. 31% avaliaram o governo como regular na pesquisa em abril. Em junho e em setembro, 32%. E agora, 31%. 27% responderam que o governo era ruim ou péssimo em abril, depois 32%, 34% e agora 38%. Os que não souberam ou não responderam eram 7% em abril. Em junho e em setembro, 3%. E novamente, 3%. O IBOPE também perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como o presidente Jair Bolsonaro está governando.
Em abril, 51% aprovaram a maneira de governar de Bolsonaro. Em junho, 46%. Em setembro, 44%. E agora, 41%. Os que desaprovaram eram 40% em abril. Em junho, 48%. Em setembro, 50%. E agora, 53%. Em abril, 9% não souberam ou não responderam. Depois, 5%, 6% e novamente 6%. O Ibope também pesquisou sobre o nível de confiança no presidente Jair Bolsonaro. Em abril, 51% confiavam. Em junho, 46%. Em setembro, 42%. E agora, 41% confiam. Em abril, não confiavam 45%. Em junho, 51%. Depois, 55%. E agora, 56% não confiam. Em abril, não souberam ou não responderam 4%. Depois, 3%. 3% e agora 4%. O Ibope ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios do dia 5 ao dia 8 deste mês. Agora a gente vai saber como fica o tempo neste fim de semana com a Jaqueline Brasil. Boa noite, Jaqueline. Oi, Bonner. Boa noite para você. E boa noite para todos. O fim de semana vai ser com chuva e calor em grande parte do país. O risco de temporal, com raios, ventania e granizo, vale para toda essa área, região sul, em São Paulo, Triângulo Mineiro, também sul de Minas. Mesma condição para esse pedaço do centro-oeste e no norte, em Rondônia, Amazonas e no Amapá. Em Macapá, chove o dia todo com máxima de 32 graus. Em Florianópolis, mesma temperatura e com chuva à tarde. Em Cuiabá, faz 31 e com previsão de pancadas. Em Porto Alegre, chove desde cedo com máxima de 28. E aqui na capital paulista, esquenta mais. 30 graus e com risco de temporal. Existe um serviço da Defesa Civil que avisa quando a chuva forte está chegando. Para receber o alerta de temporal, é só enviar um SMS para esse número, 40199, com o CEP de onde você mora. Amanhã o tempo fica firme nesse pedaço aqui, em grande parte do Nordeste, no centro-norte de Minas, no Espírito Santo e em boa parte do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, chove à tarde e faz 34 graus. Em Fortaleza, máxima de 32, com chuva passageira à tarde. E em Salvador, a mesma temperatura, só que chove rápido de manhã. Muito bem. Renata Vasconcelos, você gosta do verão? Eu gosto mais do inverno. Eu adoro essa sinceridade. Jaqueline, você gosta do verão? Eu adoro o verão. Então tá bom. De cada lado aqui eu tenho uma opinião. Eu vou ficar neutro nessa história. O fato é que não há o que se fazer. Não há o que se fazer. O verão vai começar nesse fim de semana. O que você tem a dizer aos brasileiros, Jaqueline? Vem aí o verão e de que jeito esse ano? Vem aí o verão com mais chuva, e a Renata vai gostar dessa informação então, porque vai fazer menos calor, é isso mesmo. O verão começa, gente, na madrugada do domingo, às 1h19 no horário de Brasília. E dessa vez não tem El Ninho e nem Laninha. O Oceano Pacífico sai de cena. O Oceano Atlântico é que vai ser o responsável pelo comportamento da chuva. O que vai acontecer? As frentes frias vão passar mais devagar no trecho de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. E aí vai dar tempo de aumentar as áreas de instabilidade e favorecer a formação da zona de convergência do Atlântico Sul. O resultado é a maior concentração de chuva durante boa parte do verão nas regiões centro-oeste e sudeste, com temperaturas amenas. Só no sul é que deve chover bem menos. No centro-norte é a ZECIT, a zona de convergência intertropical, que vai ficar mais perto da costa e vai espalhar chuva no nordeste e também no norte. No norte, a chuva fica dentro da média e na região nordeste, acima da média e as temperaturas abaixo da média. Observaram que tem muita média para a gente observar, né, Bonner? Estaremos todos atentos. Obrigado, Jaqueline. De nada. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje na internet que falou por telefone com o presidente Donald Trump e que em 15 minutos de conversa o presidente americano foi convencido a não sobretaxar o aço e o alumínio importados do Brasil.
Logo depois, Trump escreveu numa rede social que teve uma ótima conversa com Bolsonaro, que os dois discutiram muitos assuntos, inclusive comércio, mas não mencionou nada sobre tarifas. A Casa Branca ainda não se pronunciou oficialmente, mas o Jornal Nacional apurou que o governo americano, de fato, não vai aplicar novas tarifas. Desde 2018, os Estados Unidos já cobram do Brasil uma taxa de 10% sobre o alumínio importado. E no caso do aço, uma cota limita a quantidade vendida para os Estados Unidos. E isso está mantido. No dia 2 de dezembro, Trump tinha dito que iria impor novas tarifas sobre todo o aço e o alumínio importados do Brasil e da Argentina, porque supostamente esses dois países estariam liderando uma desvalorização maciça das suas moedas. Mas o presidente Trump não tinha deixado claro o que mudaria ou quando. A seguir, o potiguar Ítalo Ferreira é o campeão mundial de surf. Flamengo e Liverpool escalam ataques fulminantes para a final do Mundial de Clubes. O presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Wagner Pires de Sá, renunciou hoje ao cargo. José Dalai assume interinamente até a formação de um conselho gestor. A administração de Wagner Pires de Sá é suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção. O potiguar Ítalo Ferreira conquistou o campeonato da Liga Mundial de Surf. Baía Formosa é uma cidadezinha do Rio Grande do Norte de 8.700 habitantes. O mais famoso deles agora é campeão mundial de surf. Ítalo Ferreira venceu Gabriel Medina no Havaí e conquistou seu primeiro título, o quarto do Brasil nos últimos 6 anos. Foi um dos melhores momentos da minha vida, sem dúvida. Eu treinei muito para isso, treinei muito para ganhar esse troféu. O ref perguntou o que eu queria fazer e eu falei para ele, eu quero ir para casa celebrar um pouco, mas já quero treinar para ganhar as Olimpíadas. Na cidade natal do Ítalo, os mais novos se inspiram no ídolo até no visual. Eu falei, mãe, eu quero pintar que nem o Ítalo. Aí minha mãe, vou mandar comprar tinta e você pinta, tá bom? Ela foi e pintou. Ítalo começou a surfar aos 8 anos de idade aqui na Praia do Porto, a poucos metros de casa no município de Baía Formosa. Mas o primeiro contato dele com o esporte não foi numa prancha, foi numa tampa de isopor como essa. É que o pai dele é vendedor de peixe até hoje e na época não tinha dinheiro para comprar uma prancha de verdade.
o jeito foi se virar como dava. Ele pegava a tampa da caixa de isopor, ia pro porto ali, ficava ali brincando com as tampas de isopor. Às vezes ia chorando, quebrava uma, pensando que ia bater nele. Aí depois apareceu o patrocínio, né? E de prancha, aí os negócios foi ficando melhor. Foi só a primeira dificuldade de um começo cheio de adversidades. Ele queria participar dos campeonatos e meu pai nem minha mãe tinha condições financeiras para bancar ele, né? Aí ele saía em casa, nos familiares, pedindo. Tinha muita gente que ajudava, mas tinha muita gente que dizia não. E quando a ajuda não era suficiente, tinha o sacrifício dos pais. Eu trabalhava, então o vale transporte eu vendia e ia a pé para o trabalho para trazer as coisas para ele aqui, porque ele ficou na casa da avó. E isso aí foi uma das coisas que fez. Ele botou na cabeça, né, e fez ele ir em frente, seguir. Os resultados de Ítalo nos últimos anos são a prova de que o sacrifício valeu a pena. E agora o título mundial é a maior recompensa de quem nunca deixou de acreditar. Bacana a história dele. Amanhã tem decisão do Mundial de Clubes. E tanto o Flamengo quanto o Liverpool vão para essa final com trios de ataque fulminantes. O sol do Oriente aquece a alma, ainda mais para quem vive longe dele, na fria Inglaterra. Mohamed Salah é a personificação da alegria nesses dias no Catar. Bons companheiros de trabalho, como o Sadio Mané e o Roberto Firmino, também ajudam a manter o astral lá no alto. Esses três não se cansam de comemorar gols. Juntos marcaram 69 na temporada 2018-2019. As temporadas do futebol europeu sempre são divididas em 2 anos. Na atual, o Liverpool já percorreu metade do caminho. Mesmo assim, dá para dizer que o trio de atacantes mais famoso do mundo continua em boa forma. O Salah e o Mané têm média alta de gols, 13 cada. Nesse aspecto, o Firmino caiu um pouco, com 5 gols. Mas o maior impacto do atacante brasileiro costuma vir nos espaços abertos para os companheiros aproveitarem. E nos passes para gol. Já foram 7 nessa temporada. Eles se conhecem, são dinâmicos, também mudam de lugar, de posição no campo, se mexem e depois fazem bem a primeira pressão. É um trio que está completamente sincronizado. Trio de artilheiros, jogadores dinâmicos. Essa descrição também serve para o ataque do Flamengo. Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Juntos, eles já têm 96 gols em 2019, o que corresponde a 64% do que o time fez no ano. Um número que impressiona até quem está do outro lado. O técnico do Liverpool brincou. O Gabigol deve jogar, né? Bruno Henrique é um grande jogador também. A impressão que eu tive deles é muito positiva. Comparar times brasileiros e europeus é sempre difícil, mas nesse caso é mais do que natural. As equipas da Europa, quando chegam ao final do Campeonato do Mundo, têm os melhores jogadores do mundo. E as equipas brasileiras, quando chegam a uma final do Campeonato do Mundo, não têm os melhores jogadores do mundo. Têm os melhores jogadores do Brasil. Agora, como eles também são tão bons, que é os casos do Flamengo, dá para fazer uma comparação e amanhã a gente vai ver. Uma final em que tudo é possível, mas um jogo sem gols é muito improvável. Depois das entrevistas dos técnicos hoje, pensei, espelho meu, existe time mais ofensivo que o meu? Flamengo e Liverpool são 2 lados da mesma moeda, reflexos do mesmo espelho, amam o toque de bola, pressionam, atacam, são intensos. A intensidade inglesa está no meio da temporada, poderia ser uma vantagem, mas eles têm jogadores importantes fora do jogo ou com problemas físicos no meio campo e na defesa. E o treinador Klopp tem uma pulgona atrás da orelha. Quinta-feira o Liverpool, líder da Liga Inglesa, joga contra o Leicester, vice-líder, e fora de casa. E o Liverpool não ganha o campeonato inglês há 30 anos. Já o Flamengo está em fim de temporada, o que poderia significar desgaste, mas faz o último jogo do ano. É tudo ou nada para escrever a melhor temporada da história do clube e igualar o Brasil à Espanha com 11 títulos mundiais. Vai ser um grande jogo. Como gosto de dizer, teste para cardíaco. Então, torcedor, cuide aí do seu coração, que do meu eu já cuidei. O Flamengo vai jogar com a segunda camisa branca, aquela que vestiu na final de 1981, quando venceu o mesmo Liverpool. A Globo transmite a decisão do Mundial amanhã, às 2h30 da tarde, hora de Brasília.
Bruno Nobru Góes foi o vencedor do prêmio eSports Brasil, que elege os melhores do ano nos jogos eletrônicos. Ele ganhou 3 prêmios individuais, inclusive o mais importante, Atleta do Ano. E a equipe dele, Corinthians Free Fire, foi escolhida a melhor organização. A seguir, a morte da atriz Zilda Cardoso, criadora da Dona Catifunda. A Polícia Civil do Pará indiciou 5 pessoas por incêndios na área de proteção de Alter do Chão, no oeste do estado. Entre elas, 4 brigadistas. Todos os indiciados negam os crimes. A polícia concluiu o inquérito com base em materiais apreendidos, interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça e nos depoimentos de testemunhas que participaram do combate às queimadas em Alter do Chão. Um dos depoimentos foi de Westerley Rocha Ramalho, que disse que pilotava um drone para a Associação de Reservistas de Santarém, entidade que prestou assistência no combate aos incêndios. Westerley afirmou que levantou o drone e não visualizou nenhum foco de incêndio, mas que minutos depois surgiram 2 brigadistas apontando incêndio na área. Westerley também disse que um dos membros da brigada gritou que ali teria fogo e que esse brigadista exalava cheiro de combustível. Westerley identificou o brigadista como sendo João Victor Pereira Romano. Ainda segundo o inquérito, uma testemunha identificada como Joel Silva de Souza, que passava pela região no momento das queimadas, disse ter visto 13 pessoas com equipamentos de combate ao incêndio, máquinas fotográficas e câmeras, e passaram a efetuar inúmeras fotos do local. Joel afirmou também que integrantes desse grupo o impediram de registrar fotos com o celular dele. A polícia afirmou também que análises no celular apreendido de um dos brigadistas, Marcelo Aron Werner, mostram que ele esteve na região das queimadas a 1h07 da tarde do dia 14 de setembro, antes do início do incêndio, que, segundo as investigações, começaram por volta das 2 da tarde. A Polícia Civil afirma que os indícios coletados demonstram o interesse dos brigadistas em disseminar registros fotográficos em âmbito nacional e internacional com a finalidade de promoção das queimadas e para conseguirem vantagens financeiras através de doações. A polícia indiciou os brigadistas Daniel Gutierrez Govino, João Victor Pereira Romano, Marcelo Aron Werner, Gustavo de Almeida Fernandes
E também o brigadista Ronis Repolho Blair. Ele não faz parte da Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão, com os outros 4 investigados, mas, segundo a polícia, também teve participação nas queimadas. A Polícia Civil indiciou os 5 brigadistas por crime ambiental e associação criminosa. O inquérito foi enviado ao Ministério Público do Pará, que vai decidir se oferece ou não denúncia à Justiça. Há 3 meses, um incêndio atingiu a área de proteção ambiental de Alter do Chão, em Santarém. O fogo durou 4 dias e destruiu uma área de 1.100 hectares. No fim de novembro, a Polícia Civil prendeu preventivamente os 4 brigadistas. O caso teve repercussão internacional. Organizações de defesa do meio ambiente e dos direitos humanos protestaram contra as prisões. 2 dias depois de detidos, os brigadistas foram soltos. Depois da pressão internacional, o governo do Pará trocou o delegado responsável pelo inquérito. O Ministério Público Federal afirmou na época que, desde setembro, a Polícia Federal está investigando os incêndios em Alter do Chão e que nenhum elemento leva à participação de brigadistas ou organizações da sociedade civil. O MPF apura se as queimadas podem ter relação com a grilagem de terras na região. A Polícia Federal também investiga o caso. Os brigadistas negam as suspeitas. Hoje, a defesa afirmou que a investigação está repleta de ilegalidades e arbitrariedades. A grande dúvida são esses 4 jovens sem precedentes, morando há 5 anos no local, com suas esposas e suas crianças. Eles são culpados? Ou são criminosos armados em busca de lucro fácil e rápido em cima de terra pública? A investigação tenta construir uma narrativa sem qualquer base de prova. Os depoimentos que indicam supostamente o que está sendo dito na investigação são meros depoimentos surgidos de uma hora para outra e de forma estranha. Não tem comprovação de uma prova pericial técnica, não aguardou provas periciais produzidas em outras investigações e ignora, efetivamente, não buscou nenhuma evidência que já foi amplamente divulgada, inclusive pela imprensa, de que há ações de criminosos poderosos armados na tentativa de busca ilegal por terra naquele local. Nós não conseguimos contato com a defesa de Ronis Repolho Blair, que também foi indiciado. A WWF Brasil manifestou espanto e indignação com o indiciamento e declarou que não há qualquer prova consistente contra os ativistas que claramente estão sendo alvo de uma injusta perseguição pelas autoridades locais. O projeto Saúde e Alegria, que atua na região atendendo comunidades ribeirinhas há mais de 30 anos, afirmou que confia na justiça e pediu mais seriedade e correção nas investigações para que a verdade venha à tona. Morreu hoje, aos 83 anos, a atriz Zilda Cardoso, conhecida e querida dos brasileiros por interpretar a personagem Dona Catifunda. Dona Catifunda! Caramba! Paulistana, nascida em 1936, Zilda Cardoso só reforçou um pouco o sotaque natural e acrescentou erros de português para compor seu grande personagem. Isso é uma coisa que me atrapalha, entendeu? Eu, quando respondo essas coisas, só com a presença do meu advogado. Catifunda, mulher do povo, quase maltrapilha, cheia de malandragem para enfrentar a vida difícil. Essa marca registrada de charuto na mão foi criada no início dos anos 1960 e a acompanharia durante toda a carreira artística, em várias emissoras de TV. De todas as versões da Praça da Alegria, a escolinha do professor Raimundo de Chico Anísio, na Rede Globo. Como foi que o senhor percebeu isso? Ainda na Globo, atuou na novela Meu Bem, Meu Mal, na década de 1990, onde fez parte de uma cena muito lembrada, em que contracenou com Lima Duarte. Eu quero melão. Sempre aproveitando o talento de comediante, Zilda Cardoso também esteve no cinema em vários filmes. Aposentada, com 83 anos, ela morava sozinha em um apartamento num bairro central de São Paulo, onde foi encontrada morta, hoje à tarde, por uma cuidadora.
Nas redes sociais, a atriz Dani Calabresa, que atualmente interpreta o papel de Catifunda na Escolinha, lamentou a morte de Zilda. Eu queria ter conhecido ela, queria ter abraçado ela, queria ter agradecido a ela pela confiança, porque eu realmente faço com muito amor e muito respeito e muito carinho, eu não consigo mais falar. O ator Nelson Freitas escreveu: mais uma para alegrar o céu. Outros artistas gravaram depoimentos sobre Zilda Cardoso. Zilda, muito obrigada. Muito obrigada por você ter aberto o caminho para as mulheres mostrarem que também sabem fazer humor. Com certeza será recebida com muitos aplausos para onde ela for, por essa classe menos favorecida pela sorte que ela representou tão bem e com tanto humor. Ela era uma colega extraordinária, uma grande atriz, uma comediante com um estilo muito próprio. E eu fico muito triste dela ter nos deixado. Vá com Deus, minha querida. Te amo. Saravá! As informações sobre o velório ainda não foram divulgadas. Até amanhã. Até amanhã. Jornal Nacional.